E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Cipri, nutricionista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um efeito do distúrbio do sono que é pouco falado, que o sono de má qualidade pode te engordar. No Brasil, estima-se que 60% da população adulta sofre de algum distúrbio do sono, e o mais comum deles é a insônia. Existem vários tipos de insônia, seja aquela de dificuldade de adormecer, ou seja, a pessoa deita na cama, rola para um lado, rola para o outro, e não consegue dormir. Esse é muito comum. Existe também a dificuldade de você manter o sono. A pessoa deita, consegue adormecer, porém desperta muitas vezes ao longo da noite, né? Acorda para ir ao banheiro, acorda novamente, tem alguns sonhos e desperta novamente, então ele não consegue manter um sono de qualidade durante a noite toda. E existe também aquela pessoa que deita, consegue dormir facilmente, mantém o sono por algumas horas, porém desperta 3 da manhã, 4 da manhã. Você programa seu despertador para tocar 6h30, 7 da manhã, mas já 3h30, 4 da manhã, e a pessoa já desperta, perdendo valiosas 3 ou 4 horas de sono. E essa insônia, esses distúrbios do sono, causam irritabilidade, perda de memória, perda de concentração, uma fadiga maior e também uma queda na sua imunidade. E além disso, uma coisa que pouca gente fala, que isso vai dificultar o seu emagrecimento ou favorecer o seu ganho de peso, o seu ganho de gordura. E cada vez mais a ciência vem mostrando a relação com os efeitos da noite de sono mal dormida, com o ganho de gordura e o ganho de peso. Esse estudo aqui foi muito interessante. Ele foi o primeiro a avaliar como a restrição de sono influencia onde a gordura é armazenada. E nesse estudo, 12 mulheres e homens saudáveis, que dormiam em média 7 horas e meia por noite, foram submetidos a duas condições diferentes. Na primeira condição, eles dormiam apenas 4 horas por noite durante 2 semanas, e na segunda condição, eles dormiam 9 horas por noite durante 2 semanas também. Nessas duas condições, esse grupo consumia 300 calorias a mais por dia do que sua necessidade diária. Essas calorias a mais foram justamente para avaliar o que acontecia com a pessoa que comia mais, dormindo pouco ou dormindo bastante. E quais foram os resultados? O grupo que dormiu pouco ganhou 8% de gordura subcutânea e 11% de gordura visceral. O grupo que dormia muito, como também estava comendo mais, também ganhou gordura subcutânea, mas apenas 4% de gordura subcutânea, ou seja, metade do que o grupo que dormia pouco ganhou, e não ganhou nada de gordura visceral. Isso mostra o quê? Que nas mesmas condições dietéticas, quem dorme pouco ganha muito mais gordura e, principalmente, acumula muito mais gordura visceral, aquela gordura na barriga, no abdômen, que é muito perigosa e aumenta o risco de doenças metabólicas. Tá, tudo bem. Nesse estudo aqui, mostrou pessoas que estão comendo a mais do que o normal, tá? E se a pessoa estiver fazendo uma dieta hipocalórica, ou seja, fazendo uma dieta com o objetivo de emagrecer, comendo menos realmente, o sono vai influenciar no resultado? Bom, a gente tem esse estudo aqui de 2010, estudo muito interessante, feito com 2 grupos em dieta hipocalórica idênticas, ou seja, estavam comendo a mesma coisa. Um grupo dormia 8 horas e meia por noite e o grupo 2 dormia 5 horas e meia por noite. Em relação à perda de peso, os 2 grupos tiveram um resultado bem parecido, porém na composição corporal, o quanto que eles perderam de massa muscular. O grupo que dormiu mais perdeu 2,3 vezes mais gordura que o grupo que dormiu menos, e o grupo que dormiu mais perdeu 1,6 vezes menos músculo do que o grupo que dormiu menos. Tá? Então, o que esse estudo mostrou? Que mesmo em dieta, quem dorme mais vai ter uma perda maior de gordura e uma preservação melhor de massa muscular. Enquanto a pessoa em dieta que dorme pouco vai perder menos gordura e vai perder mais massa muscular. O que é que muda no nosso organismo a níveis bioquímicos, fisiológicos e hormonais que leva a gente a engordar quando a gente dorme pouco? Bom, vamos lá então saber disso. A privação de sono altera o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é responsável pela liberação e produção de hormônio ao longo do nosso dia. Bom, dormir pouco, a privação de sono, leva à resistência à insulina. Dessa forma, a glicose fica mais tempo no nosso sangue circulante. A glicose mais tempo no nosso sangue faz o pâncreas produzir mais insulina ainda. E essa insulina mais alta leva o quê? A uma maior dificuldade de lipólise, ou seja, dificuldade na quebra da gordura e uma tendência maior ao acúmulo de gordura em nosso tecido adiposo.
Outro hormônio que também aumenta com a privação de sono é o cortisol. O cortisol aumenta a gliconeogênese, ou seja, a formação de glicose. Isso também leva a maior acúmulo de gordura no tecido adiposo, sem contar que o cortisol quebra a nossa massa muscular. E quanto menos massa muscular a gente tem, mais lento fica o nosso metabolismo. Outro hormônio também influenciado pelo sono vai ser o GH, o hormônio do crescimento. E a gente sabe que é um hormônio importantíssimo na construção muscular e na recuperação muscular. Então, a deficiência desse hormônio faz com que a gente quebre na nossa massa muscular, tenha menos músculos e, com isso, a gente gasta menos energia, tem um metabolismo mais baixo também, devido à falta aí do GH. Sem contar que a privação de sono deixa a gente mais fadigado, mais cansado, no processo de letargia maior. E um corpo mais fadigado, mais cansado, fica como se estivesse em modo econômico de queima de energia, ou seja, você fica cansado, sem energia, e seu corpo fica com um metabolismo muito mais baixo. Dessa forma, a tendência é que você acumule gordura por isso. Bom, outros dois hormônios influenciados pela privação de sono são grelina, que é o hormônio da fome, e leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, dormindo pouco, você produz mais grelina, te levando a comer mais alimentos, mais vezes ao dia, e reduz o nível de leptina, você fica menos saciado, então isso te causa compulsão alimentar também, tá? Então, depois de uma noite mal dormida, a tendência é que a pessoa coma muito mais alimentos e alimentos mais calóricos por isso. E seu sono, como é que tá? Então, me conta nos comentários aí se você dorme bem, se dorme mal, tá? Conta aí que a gente quer saber como que tá seu sono. E se o seu sono estiver ruim, não precisa tomar remédios fortes, controlados para mudar isso. Algumas atitudes simples podem ajudar bastante na qualidade do seu sono. Primeira coisa, tente ter uma rotina regular. O que é isso? Tentar ter o mesmo horário para dormir sempre e também para acordar. Claro, pode ter uma pequena variação de alguns minutos até uma hora, mas o que você não deve fazer é dormir um dia 10 da noite, um dia 1 da manhã, um dia você acordar às 6 da manhã, outro dia você acordar às 10. Isso vai atrapalhar demais o seu ciclo circadiano e dificilmente dessa forma você vai conseguir ter um sono de qualidade todas as noites. Outra dica importante a se fazer é evitar luz azul à noite. O que é luz azul? Não quer dizer que você vai ter uma lâmpada azul em casa, mas telas normalmente têm luz azul de fundo, ou seja, telas de notebook, de celular, de televisão. Então você tem que evitar assistir televisão, ou mexer no notebook, trabalhar, ou mexer no celular até tarde. Isso vai fazer com que a sua melatonina, que é o hormônio do sono, reduza e iniba a melatonina, e dessa forma você vai ter uma dificuldade maior de adormecer e de pegar no sono. Outra coisa também que você tem que tentar fazer é deixar um ambiente adequado para o seu sono. A luz deve ser o mínimo possível, ou seja, um ambiente bem escuro para você conseguir dormir bem, um ambiente mais silencioso possível. Eu sei que nem sempre isso é possível, porque talvez você possa ter algum vizinho barulhento, ou morar perto de alguma avenida que tenha muito barulho de carro passando, mas tente ao máximo isolar esse som, tá? E além disso, temperatura adequada, nem muito frio e nem muito quente. Um ambiente entre 20 e 24 graus Celsius é o mais adequado para você ter uma boa noite de sono. É importante também se alimentar de forma leve antes de dormir. Você não pode comer muita gordura à noite, nem muito alimento açucarado, tá? Isso vai mexer demais com a sua parte digestiva e vai dificultar muito o seu sono. Outro passo importante para ter uma boa noite de sono é a prática regular de atividades físicas, desde que não seja muito tarde, muito próximo ao seu horário de dormir, tá bem? Então tente treinar mais cedo, no período da manhã, da tarde, se puder, ou início da noite, e não no final da noite. E uma dica muito importante também, mas que muita gente erra, é evitar estimulantes no final da tarde e da noite. Um cafezinho, por exemplo. Eu também sou fã de café, adoro café. Porém, se eu tomar café depois de 5 da tarde, 6 horas da tarde à noite, eu vou perder o sono. Então, o café é muito bom, desde que tomado de manhã até o início da tarde, meio da tarde. Passou de 5, 6 horas, aí você tem que evitar realmente café e qualquer estimulante. E você, gostou do vídeo? Bom, se gostou, encaminha para alguém que você acha que precise saber dessas informações, tá? E curte aí e compartilha. A gente se vê, vou trazer bastante assunto interessante ainda de nutrição, atividade física e qualidade de vida. Beleza? A gente se vê.